Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço onde as sombras místicas ganham vida e os segredos mais bem guardados são revelados. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da vida de um homem que foi chamado de profeta, mago, espião e até mesmo de a besta do Apocalipse. Ele é Aleister Crowley, uma das figuras mais polarizadoras e misteriosas do século XX, cuja influência se estende das sociedades secretas aos palcos do rock and roll. O que há por trás da fachada do homem mais ímpio do mundo? Fiquem ligados, pois vamos expor teorias e fatos que vão desafiar tudo o que vocês imaginam sobre ele. A jornada será longa, mas garanto que valerá a pena. Nascido em 1875, em uma família de cristãos devotos, Edward Alexander Crowley, desde cedo, mostrou um espírito rebelde. Sua mãe, em um acesso de raiva, o chamou de a besta, um apelido que ele abraçaria e usaria para chocar a sociedade conservadora de sua época. Essa rebeldia o levou a rejeitar a fé de seus pais e a buscar respostas em lugares que a maioria temeria explorar: o mundo do ocultismo e da magia. Sua busca por conhecimento o levou à Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma das mais influentes organizações esotéricas da época. Lá, ele aprimorou suas habilidades em magia cerimonial, cabala e outras artes arcanas. A saída de Crowley da Ordem Hermética da Aurora Dourada foi mais complexa. Ele se aliou ao fundador, Samuel Liddell MacGregor Mathers, contra a liderança do Templo de Londres. Quando o Templo de Londres se recusou a iniciar Crowley no segundo círculo interno, Mathers o fez em Paris. A luta pelo poder que se seguiu resultou na expulsão de Mathers e Crowley pelo Grupo de Londres. Este foi um ponto de virada, pois o libertou para criar seu próprio sistema. O resultado foi Thelema, uma filosofia ou religião que ele fundou após uma experiência mística no Egito, em 1904. Crowley alegou que uma entidade chamada Aiwass lhe ditou o Livro da Lei, um texto que proclamava o advento de uma nova era, o Aeon de Horus. O princípio central de Thelema, faze o que tu queres, há de ser o todo da lei, tornou-se um dos lemas mais famosos e controversos do ocultismo. Essa frase, muitas vezes mal interpretada como um chamado à anarquia moral, significava para Crowley a busca e a realização da verdadeira vontade de cada indivíduo, seu propósito único na vida. Para descobrir essa vontade, ele defendia o uso de várias técnicas, incluindo a magia, a meditação, o yoga e, de forma mais polêmica, as drogas e o sexo. A magia sexual foi um pilar central do sistema de Crowley. Ele acreditava que a energia liberada durante o ato sexual, especialmente no orgasmo, poderia ser direcionada para atingir objetivos mágicos. Ele desenvolveu rituais complexos, tanto heterossexuais quanto homossexuais, que incorporavam fluidos corporais como elixires mágicos. Essas práticas, consideradas tabu ainda hoje, contribuíram enormemente para sua reputação sinistra, e é aqui que as teorias da conspiração começam a se multiplicar. A mais comum é a de que Crowley era um satanista. Afinal, ele se autodenominava a Grande Besta 666 e vivia em oposição aberta ao cristianismo. No entanto, pesquisadores e o próprio Crowley negavam essa acusação. Ele argumentava que Satanás é uma figura do sistema de crenças judaico-cristão, um sistema que ele rejeitava completamente. Para ele, o homem era seu próprio Deus. Outra teoria persistente é a de que Crowley era um agente da inteligência britânica. Suas extensas viagens pelo mundo, seu conhecimento de várias línguas e suas conexões com pessoas influentes o tornavam um candidato ideal para a espionagem. Há quem diga que seu apoio público à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial foi, na verdade, uma cobertura para suas atividades como espião. Ian Fleming, o criador de James Bond, teria se inspirado em Crowley para criar alguns de seus personagens.
A história da abadia de Thelema, na Sicília, é talvez o capítulo mais infame da vida de Crowley. Fundada em 1920, era para ser uma comunidade onde a lei de Thelema seria vivida em sua plenitude. No entanto, relatos de sacrifícios de animais, rituais bizarros, uso pesado de drogas e libertinagem sexual chocaram o mundo. A morte de um discípulo, Raoul Loveday, selou o destino da abadia. Embora a causa oficial da morte tenha sido febre entérica, enterite aguda, provavelmente por beber água contaminada, a esposa de Loveday alegou que ele morreu como resultado de um ritual mágico que deu errado, envolvendo o consumo de sangue de um gato sacrificado. O escândalo resultante levou o governo fascista de Mussolini a expulsar Crowley da Itália. As ruínas da abadia permanecem até hoje, um monumento em decomposição ao experimento utópico de Crowley. O local atrai caçadores de fantasmas e curiosos, e há quem afirme que as energias dos rituais ali realizados ainda assombram o lugar. Os afrescos pagãos e eróticos que Crowley pintou nas paredes foram cobertos, mas a lenda sombria da abadia nunca foi apagada. Além do satanismo e da espionagem, existem teorias ainda mais estranhas. Alguns acreditam que Crowley, através de seus rituais, abriu portais para outras dimensões e fez contato com entidades não humanas. A descrição de Aiwass, a fonte de O Livro da Lei, como uma inteligência desencarnada, alimenta essas especulações. A sua influência na cultura popular é inegável e, para os teóricos da conspiração, altamente suspeita. Ele aparece na capa do álbum Sgt. Pepper's, dos Beatles, e é mencionado em músicas de David Bowie, Ozzy Osbourne e Led Zeppelin. O guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, era um colecionador ávido de memorabilia de Crowley e até comprou sua antiga casa na Escócia. Os teóricos da conspiração veem isso como prova de que as ideias de Crowley foram secretamente disseminadas para corromper a juventude através da música. Eles apontam para as mensagens subliminares supostamente encontradas em músicas como Stairway to Heaven, como evidência de um pacto satânico influenciado por Crowley. Mas o que diz a análise acadêmica e historiográfica? Longe de ser um mero charlatão ou um adorador do diabo, Crowley é visto por muitos estudiosos como uma figura central no esoterismo ocidental do século XX. Ele foi um escritor prolífico, um poeta talentoso e um pensador que tentou sintetizar diversas tradições místicas em um sistema coerente. Sua filosofia, Thelema, pode ser vista como uma forma radical de humanismo que enfatiza o potencial divino dentro de cada indivíduo. No entanto, sua abordagem extrema e sua personalidade abrasiva o tornaram uma figura difícil de ser aceita, tanto pela academia quanto pelo público em geral. A verdade sobre Aleister Crowley é provavelmente uma mistura de todas essas coisas. Ele era um provocador que se deleitava em chocar a burguesia, um buscador espiritual genuíno que ousou trilhar caminhos perigosos e talvez um homem cujo ego e vícios o levaram a cometer atos terríveis. As controvérsias e as teorias da conspiração que o cercam são em parte de sua própria criação. Ele cultivou uma imagem de mistério e perigo, e essa imagem sobreviveu a ele. Se você está achando esta exploração fascinante e quer continuar a desvendar os mistérios mais sombrios da história, então faça uma pausa agora mesmo para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é o combustível que nos permite continuar esta busca pela verdade escondida nas sombras. A dualidade de Crowley é o que o torna tão perpetuamente intrigante. Por um lado, temos o intelectual, o estudioso de religiões comparadas, o filósofo que escreveu extensivamente sobre misticismo e yoga. Por outro, temos o hedonista, o viciado em drogas, o homem acusado de explorar seus seguidores e levar alguns deles à ruína. As teorias da conspiração tendem a se concentrar no segundo aspecto
pintando um retrato de pura maldade. Mas isso é uma simplificação excessiva. A vida de Crowley foi uma luta constante entre suas aspirações mais elevadas e seus impulsos mais básicos. Sua filosofia reflete essa luta. Faze o que tu queres. Não é um passe livre para a autoindulgência, mas um desafio para superar o ego e descobrir o verdadeiro eu. O problema é que o próprio Crowley muitas vezes falhou em viver de acordo com seus próprios ideais. O legado de Crowley é, portanto, ambíguo. Ele influenciou o desenvolvimento de novos movimentos religiosos, como a Wicca, e deixou uma marca indelével na contracultura. Ao mesmo tempo, sua vida serve como um conto de advertência sobre os perigos do poder espiritual não controlado e da arrogância. As conspirações sobre sua influência contínua sobre uma sociedade secreta telêmica que controla o mundo são provavelmente infundadas. No entanto, elas falam de um medo profundo que temos de figuras que desafiam a ordem estabelecida e que afirmam ter acesso a um conhecimento secreto e poderoso. Crowley personificou o arquétipo do mago, o indivíduo que se encontra na fronteira entre o mundo conhecido e o desconhecido e que tem o poder de trazer de volta tanto tesouros quanto monstros. Para entender Crowley, é preciso ir além das manchetes sensacionalistas e das teorias da conspiração. É preciso ler seus escritos, estudar sua filosofia e tentar compreender o contexto histórico e cultural em que ele viveu. Ele viveu em uma época de grandes mudanças, quando as velhas certezas da religião e da ciência estavam sendo questionadas. Sua obra pode ser vista como uma tentativa de criar um novo mapa para um mundo que havia perdido seu rumo. Se ele foi bem-sucedido ou não, é uma questão de debate. Mas não há dúvida de que ele abriu portas para novas formas de pensar sobre espiritualidade, consciência e o potencial humano. As teorias da conspiração, ao final, dizem mais sobre nós do que sobre Crowley. Elas refletem nossa fascinação pelo proibido, nosso desejo por narrativas grandiosas que expliquem os mistérios do mundo e nosso medo daquilo que não entendemos. Aleister Crowley foi um homem de muitas máscaras: o mago, o poeta, o profeta, a besta. Talvez sua verdadeira face seja a de um espelho no qual projetamos nossos próprios demônios e deuses. Sua história nos força a confrontar as sombras dentro de nós mesmos. Ele nos desafia a questionar a autoridade, a pensar por nós mesmos e a ter a coragem de seguir nosso próprio caminho. Não importa o quão estranho ou perigoso ele possa parecer. E essa talvez seja a sua lição mais duradoura e poderosa. A complexidade de sua figura é ainda mais acentuada por suas incursões artísticas. Crowley não foi apenas um escritor, mas também um pintor cujas obras refletem seu universo simbólico e esotérico. Suas pinturas, assim como seus escritos, são uma mistura de beleza e grotesco, de sublime e perturbador. Sua vida pessoal foi igualmente tumultuada. Teve vários casamentos e relacionamentos, muitos dos quais terminaram de forma desastrosa. Sua incapacidade de manter relações estáveis é vista por seus críticos como mais uma prova de seu caráter destrutivo. As teorias da conspiração muitas vezes se alimentam desses detalhes biográficos, tecendo uma narrativa em que cada falha pessoal é parte de um plano maior e mais sinistro. No entanto, uma análise mais equilibrada revelaria um homem que estava profundamente em desacordo com seu tempo, um pioneiro que pagou um alto preço por sua recusa em se conformar. Ele antecipou muitas das ideias que se tornariam comuns décadas depois: a liberação sexual, a exploração de estados alterados de consciência e a busca por espiritualidades personalizadas. Sua influência pode ser rastreada em lugares inesperados. O movimento do potencial humano dos anos 60 e 70, com seu foco na autorrealização, ecoa muitas das ideias de Crowley, embora muitas vezes sem reconhecer a fonte. A persistência das teorias da conspiração
também pode ser explicada pelo desejo de demonizar ideias que desafiam o status quo. Ao rotular Crowley de satanista, seus detratores podiam descartar convenientemente suas críticas à religião e à moralidade tradicionais. Essa é uma tática comum usada para marginalizar pensadores radicais. Ao atacar o mensageiro, a mensagem pode ser ignorada, mas a mensagem de Crowley, em sua essência, é um chamado à soberania individual. É um convite para que cada um de nós se torne o autor de sua própria vida, em vez de seguir um roteiro escrito por outros. Claro, essa é uma jornada perigosa, e a própria vida de Crowley é um testemunho dos riscos envolvidos. A liberdade total pode ser uma carga pesada, e nem todos estão preparados para carregá-la. As conspirações, com suas explicações simples e seus vilões claros, oferecem uma fuga da complexidade e da ambiguidade da vida real. É mais fácil acreditar em uma sociedade secreta do mal do que confrontar as difíceis questões que a vida de Crowley levanta. Questões sobre a natureza do bem e do mal, sobre o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, e sobre o verdadeiro significado de ser humano. Ao final, Aleister Crowley permanece um enigma. E talvez seja melhor assim. Mistérios nos forçam a pensar, a questionar e a buscar nossas próprias respostas. E essa busca, como o próprio Crowley diria, é o verdadeiro caminho para a iluminação. Um aspecto frequentemente esquecido de Crowley é seu senso de humor. Muitos de seus escritos são repletos de ironia e sátira. Ele se divertia com sua imagem pública e muitas vezes a exagerava para chocar ainda mais seus críticos. As teorias da conspiração, no entanto, raramente têm senso de humor. Elas tendem a interpretar tudo de forma literal, vendo planos sinistros onde pode haver apenas uma piada provocadora. Outro ponto a considerar é a evolução do pensamento de Crowley ao longo do tempo. Ele não foi uma figura estática. Suas ideias mudaram e se desenvolveram ao longo de sua vida. Seus primeiros escritos, sob a influência da Aurora Dourada, são muito diferentes de suas obras posteriores, que refletem uma filosofia mais madura e complexa. As teorias da conspiração muitas vezes pegam citações e ideias fora de contexto, criando um retrato distorcido e anacrônico de seu pensamento. Para fazer justiça a Crowley, é preciso reconhecer sua complexidade e suas contradições. Ele foi um homem que continha multidões, um ser de luz e de sombra, de sabedoria e de loucura. Sua história nos lembra que os heróis e os vilões raramente são tão simples quanto gostaríamos que fossem. A maioria das pessoas, mesmo as mais extraordinárias, vivem em tons de cinza. As conspirações em torno de Crowley são, em última análise, uma tentativa de impor uma ordem simples a uma realidade caótica e complexa. Elas são uma forma de mitologia moderna, com seus próprios deuses e demônios. E no centro dessa mitologia está a figura imponente de Aleister Crowley, a grande besta, um homem que se tornou um símbolo de tudo o que tememos e desejamos no desconhecido. Sua lenda continua a crescer, alimentada por cada novo livro, documentário e teoria da conspiração. Ele se tornou maior do que a vida, uma figura que transcendeu sua própria existência histórica. E talvez, no final, essa tenha sido sua maior façanha mágica, transformar-se em um mito imortal. Assim, chegamos ao fim de nossa investigação sobre a vida enigmática de Aleister Crowley. Foi ele um visionário incompreendido ou um manipulador mestre das artes sombrias? As teorias são muitas e a verdade talvez esteja perdida nas brumas do tempo. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e nos diga o que você pensa. Para sabermos que você chegou até aqui, inclua a palavra-chave I was em seu comentário. Agradecemos imensamente a sua companhia nesta jornada. Se você gostou,
Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Até breve.